Boa noite a todos, eu cumprimento todos com a paz do Senhor. Devido a esses acontecimentos, né, nos últimos tempos, que eu acredito que todos estão cientes, né, dessa doença que está tendo no nosso país e no mundo, né, muitos sabem que os cultos, eles foram proibidos, né, por conta de um decreto e que nós não podemos cultuar, né, na igreja, no templo onde nós vamos. Mas esses dias também Deus tem me incomodado muito no sentido de que a gente não pode parar, né? A obra do Senhor, nós não podemos parar de levar a palavra do Senhor para as pessoas, né? E ter esse conhecimento da palavra do Senhor. E eu estava orando, né? Pedindo assim para Deus, né? Uma palavra e algo que Ele pudesse me usar através da palavra dele para transmitir para você, né? Então eu acredito e espero grandemente que Deus fale com você através dessa palavra, né? Eu sei que são dias difíceis, são dias de guerra, são dias de lutas, né? Mas nós temos que ter fé e acreditar que tudo isso vai passar, né? Que quando nós temos o Senhor Jesus do nosso lado, as coisas ficam mais fáceis, né? Ruim mesmo é para aquelas pessoas que ainda não se redimiram, né, dos seus pecados, não entenderam, né, a realidade da cruz de Jesus, não vivem, né, segundo o Evangelho de Cristo, mas para nós já está sendo um pouco difícil, mas com Jesus nós temos que ser otimistas e saber que tudo tem o seu tempo, né? Então eu vou ler aqui uma palavra, tá? Vou deixar uma palavra para vocês, se encontra no livro de Crônicas, Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 12. Vou ler para vocês, tá? O Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos os devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, como fez o teu pai, Davi, e fizer tudo o que lhe ordeno, obedecendo os meus decretos e as minhas leis, firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando lhe disse: Você nunca deixará de ter um descendente para governar em Israel. Mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhe dei, prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraiguei Israel da minha terra. Palavra difícil, né, irmãos? Que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Essa palavra veio muito forte ao meu coração, por incrível que pareça, no momento que eu estava tomando banho. Eu pedi muito para o Senhor, né? Assim, o que o Senhor estava falando comigo quando eu li nessa palavra? E muito forte a presença do Senhor falou comigo, no sentido de que nós somos o templo dele, né? E ele não habita em templos que não estão santificados, né? Em templos que estão verdadeiramente ali fiéis, né? Aos mandamentos do Senhor, porque aqui foi quando o Salomão, ele terminou de construir o templo, né? O Davi não, como nós sabemos na Bíblia, fala que o Davi não conseguiu, né, construir, e quem construiu foi o Salomão, né? E Salomão, ele foi um homem muito sábio, né? Ele construiu o templo, a parte interna do templo tinha era muitos ouros, né? Foi uma coisa muito linda. E aí depois que ele fez, né, construiu esse templo, ele faz uma oração, né, para Deus, e Deus fala com ele, né? Aqui a Bíblia fala que quando Salomão acabou de construir o templo, o Senhor em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite. Então Deus veio com a resposta para ele, né? E falou. E é muito o que nós estamos passando, né? Nesses últimos dias, por tudo isso que está acontecendo, né? A gente vê muitas pessoas desesperadas, nós vemos tantas pessoas se desesperando, né? Mas nós temos que saber primeiramente como que está o nosso templo,
né? Com Deus, com Jesus. O que a gente está fazendo para edificar o nosso templo, né? Porque em Apocalipse a Bíblia fala que Jesus fala que eis que estou à porta e bato, né? Só que Jesus não é mal educado, então ele só entra se você permite que ele entre, né? E da mesma forma que você deixa Jesus entrar na sua vida, você também tem que manter esse templo um templo gostoso, né? Um templo abençoado, um templo edificado, né? Um templo no qual Jesus tenha prazer, né? De estar ali. Então, quando eu estava tomando banho, o Senhor falou muito nesse sentido, que as pessoas não estão edificando o seu templo, né? O templo tá cheio de pecado, tem templos que não é cuidado, que não é edificado na palavra, não cumpre os mandamentos, né? E Deus não se agrada disso, né? E ele fala que ele está com os ouvidos atentos às nossas orações, né? Então, se você tem algo que você quer pedir para o Senhor, que está dentro do teu coração, seja por qualquer coisa da tua família, a sua vida espiritual, né? Os dias de hoje, financeiro, seja o que for, ele está com os ouvidos atentos para ouvir essas orações e com os olhos voltados para nós. É isso que Deus quer, né? Que nós possamos orar e fazer as nossas petições para o Senhor com um templo limpo, com um templo edificado, né? Porque não adianta a gente querer construir, por exemplo, Salomão fez o templo maravilhoso, mas se Salomão não tivesse um coração, né, quebrantado diante do Senhor, e se esse templo não fosse edificado com o Senhor, de nada valeria, né? E assim a nossa vida também. Nós precisamos nos edificar a cada dia, né? Nós precisamos estar ali, até porque a Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Ele habita em nós, então ele tem que habitar em nós, e nós como cristãos, nós temos que saber edificar isso dentro de nós, a nossa vida espiritual, né? Sabendo orar, jejuar, né? Fazer as nossas petições ao Senhor de uma forma correta e ser uma pessoa correta, né? Até porque os dias de hoje a gente vê muitas coisas acontecendo, principalmente a falta de amor ao próximo, né? Nós estamos vivendo num mundo no qual a gente só pensa em si mesmo, né? Nas nossas coisas, e a gente acaba esquecendo, né? Do próximo, a gente acaba esquecendo que hoje você tem um prato de comida na sua casa que talvez na mesma hora que você está ali sentado se alimentando, tem outra pessoa que não tem, né? Tem outra pessoa que infelizmente não tem essa sorte, né? Então a gente tem que ter um pouco mais de empatia, de se colocar no lugar do próximo e amar, porque a Bíblia fala que nós devemos amar uns aos outros como nós amamos a nós mesmos. Então eu acredito que ninguém quer se odiar, ninguém quer fazer o mal para si mesmo, né? Então nós temos que fazer isso. E eu acredito que com a nossa vida espiritual é da mesma forma, né? Então que nessa noite você possa limpar o seu templo, né? Que você possa se esvaziar de si mesmo e deixar as coisas erradas, né, o pecado, as falhas, somos seres humanos, somos sujeitos a falhas, né, mas que nessa noite a gente possa pensar um pouco mais de como está o nosso templo, né, como que o Espírito Santo vai habitar em nós e como nós estamos, se ele está se agradando, né, da forma que nós estamos. Então, essa palavra veio muito forte ao meu coração sobre templo, né, e templo somos nós, né, o que eu quero dizer essa palavra é isso. Templo somos nós. Como está nós aqui dentro, né? Como que você está lidando com tudo isso e como que você está deixando Jesus cuidar de você nesse momento, né? Eu sei que é um momento difícil, mas nós não podemos deixar de levar a palavra de Deus, né, para os irmãos. E me perdoem por algo, né, que eu tenha falado errado, alguma coisa, mas eu tô aqui para continuar essa obra, né? Essa obra não pode parar. A gente tem que levar a palavra para as pessoas, nós temos que se edificar dessa palavra e levar também para aqueles que não sabem. Esse é um momento de oração, esse é um momento que nós temos que estar mais unidos, apesar de estarmos distantes nesse momento, é um momento de nós se aproximarmos em oração. Então, esse é o momento de dobrar o seu joelho, de clamar ao Senhor, de fazer as suas petições e de se colocar na posição diante do Senhor, porque eu creio que o que Ele quer nesse momento são pessoas dispostas e pessoas diante, né, dele de uma forma pura, de uma forma edificada, né, de uma forma correta, que a gente tente a cada dia ser melhor, que se você errou ontem,
tenta não errar hoje, né? Ou se você errou em uma determinada coisa ontem, tenta não errar hoje, né? Somos sujeitos a falhas, mas Deus tem misericórdia de nós e todos os dias nós estamos aqui por conta dele. Seja fiel ao que ele te dá, seja fiel ao que ele propõe para você na sua vida, né? Deixe de reclamar e agradeça mais. É essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu tinha conversado com o pastor Fabiano, né? E ele tinha autorizado a gente fazer os vídeos. E como eu tô tirando esse tempo também para meditar um pouco mais na palavra, para ler um pouco mais, então o que eu tiver, né, durante esses dias de uma palavra para poder passar para vocês, que o Espírito Santo me tocar, eu vou estar enviando para vocês, tá? Mas que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham uma noite abençoada, que Deus cubra poderosamente a tua vida, a tua família, aqueles que precisam sair, né, como meu esposo, que não pode ficar conosco em casa, então ele está saindo, já deve ter saído para trabalhar, né, mas que Deus guarde os seus, né, mantenha-se na posição, ore, que eu tenho certeza que Deus vai bradar e que Deus vai dar vitória para todos nós, né, que a Bíblia fala em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas. Há tempo de estar perto, há tempo de se afastar, há tempo de amar, há tempo de odiar. Mas eu acredito que todas essas coisas, Deus sabe o que faz. E que todas as coisas que nós temos que fazer é levar a palavra do Senhor e viver, né, de uma forma que Ele se agrade de nós. Amém. Muito obrigada. Né, uma boa noite. Estou com saudade dos irmãos da igreja, do Ministério Vem Adorar. Né, estou orando sempre por vocês. E que Deus venha abençoá-los cada vez mais e conte com a minha oração, com a minha vida para o que vocês precisarem. Amém. Quero deixar um beijo e uma boa noite a todos.